senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando CC. E neste vídeo faremos o comentário da segunda parte da prova da FATEC do ano 2008, chamando aqui o nosso vídeo a parte B. Então nesse vídeo comentaremos essas três questões. Ideal você fazer uma paradinha no carrego, seu vídeo, e tente solucioná-las. A nossa primeira questão, que no caso é a 22 da nossa prova. No triângulo ABC da figura tem-se que BM é a mediana relativa ao lado AC e o ângulo BAC é reto. Alfa é a medida do ângulo CBM e beta é a medida do ângulo MBA. Então, senhores, temos aí vários dados no problema. E ainda temos, sabemos que o BC, o lado BC do triângulo retângulo, mede 13 e o lado, por sua vez, AB, mede 5. Ele está interessado que você determine a tangente desse ângulo alfa, do triângulo aqui no caso CBM. Bem, gente, vamos aqui fazer o princípio da nossa solução da seguinte forma. Vamos usar o triângulo maior, que é o nosso triângulo ABC retângulo, e nele aplicar o teorema de Pitágoras. Dele nós conhecemos a sua hipotenusa, que no caso é o BC valendo 13, e temos um dos seus catetos, no caso o cateto AB, que vale 5. Senhores, aplicando Pitágoras, nós chegamos a concluir que o cateto, ou lado AC, do triângulo mede 12. Olha, gente, daqui dá para a gente tirar o seguinte: se BM é a mediana relativa a esse referido lado, ou seja, o lado AC, tiramos ou podemos citar que, no caso, M é médio, né, que é a condição da mediana. Temos então que as dimensões AM e MC, ambas equivalem a 6. Senhores, daí então vamos partir para o final do problema, ou seja, chamando aqui o nosso segundo passo, nós vamos usar a tangente da soma do ângulo de dois ângulos no triângulo ABC. E nós temos então, podemos citar que a tangente da adição de alfa mais beta vem valer a tangente do alfa mais a tangente do beta dividido por 1 mais o produto das duas. Vamos chamar de condição ou de equação 1. Podemos aplicar ainda nessa mesma soma de tangentes que no triângulo retângulo ABC, a tangente do ângulo soma alfa mais beta, podemos trabalhar com ela sendo cateto oposto, que é o AC, que no caso já sabemos vale 12, pelo cateto adjacente à soma dos dois ângulos, que é 5. Ou seja, podemos citar que a tangente da soma dos dois é 12 quintos, chamando de condição de igualdade 2. E no triângulo menor, senhores, ABM, podemos aplicar que a tangente do ângulo beta desse triângulo retângulo vai valer o cateto oposto, que é o AM, sobre o cateto adjacente, que é o AB. Nós sabemos as duas dimensões, ou seja, ficamos então com a tangente do ângulo B, o beta, desculpa, valendo 6 quintos, chamando de equação 3. Senhores, usando aqui o seguinte jogo, vamos fazer a substituição da condição 2, que é o 12 quintos, da condição 1, que é a tangente de beta valendo 6 quintos, na equação 1, ou seja, na amarela. Ficamos então, senhores, com 12 quintos, valendo a tangente do alfa mais os 6 quintos, que é o valor da tangente do beta, sobre 1 mais, aliás, desculpa, 1 menos tangente de 6 quintos, que é o valor da beta, tangente beta, vezes a tangente alfa. Senhores, vamos dar uma arrumadinha aqui nessa expressão, ou nessa igualdade. Podemos trabalhar aqui com a tangente de alfa mais 6 quintos sobre 1 menos 6 quintos tangente de beta. Senhores, tirando o mínimo tanto no numerador como no denominador, e podemos, a condição de eliminá-los, podemos sintetizar a equação, ficamos assim. 5 tangente de alfa mais 5 sobre 5 menos tangente de alfa, 5 menos 6 tangente de alfa igual a 12 quintos. Senhores, aplicando aqui produtos meios igual a produtos extremos, ficamos com 12 que multiplica 5 menos
6 tangente beta igual ao 5 que multiplica 5 tangente alfa mais beta. Senhores, distribuindo agora esse 12 e esse 5 respectivamente, ficamos a depender da equação 60 menos 72 tangente alfa igual a 25 tangente alfa mais 30. Senhores, dando uma arrumadinha aqui, temos em relação à tangente, podemos dizer que ficamos com a tangente de alfa igual a 30 sobre o 97, que é justamente o pedido do problema. Em termos de opções, nós temos a opção A. Bem, senhores, vamos à segunda questão do nosso vídeo, que é a questão 23 da nossa prova. Seja o número complexo z igual a cosseno de alfa mais i seno alfa, em que i é a unidade imaginária. Se o z à quarta, ou elevado a 4 sobre i, é um número real, e o alfa varia ou pertence a intervalo aberto de π sobre 4 a π sobre 2, então o valor de alfa é... Então, senhores, é o pedido do problema, esse ângulo alfa. Podemos, então, começar o nosso problema fazendo aqui uma arrumaçãozinha no complexo Z, colocado em forma trigonométrica. Podemos trabalhar com ele sendo Z igual a 1, que multiplica cosseno alfa mais I seno alfa. Ou seja, a elevação do Z elevado à quarta potência nos trigonométricos, nos complexos, fica a depender de módulo A4, 1 elevado a 4 no nosso caso, que multiplica cosseno 4 alfa mais I vezes seno de 4 alfa. Então, senhores, temos aqui o nosso numerador arrumadinho. Vamos dar uma arrumada no nosso denominador, chamando I a princípio de delta, de ômega. Podemos dizer que ele fica a depender, I expresso na condição algébrica, na condição de afixo, né? Ficamos a depender com 0 mais 1 vezes I ou simplesmente 0I. Senhores, o argumento desse complexo I ou desse complexo W é quem é o π sobre 2, né, senhores? E o seu módulo também, no caso, podemos determiná-lo, ou seja, é 1. Qualquer coisa é só você apelar para o plano de Gauss, que fica bem clara essa disposição. Bom, colocando o complexo I, ou complexo W, como estamos a chamá-lo, na condição trigonométrica, ficamos com a condição trigonométrica, vem valer o módulo, que multiplica cosseno do argumento mais I seno do argumento, que fica, no caso, o nosso I é 1, que é o seu valor do módulo, que multiplica cosseno do argumento, que é π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Senhores, vamos então agora chegar ao pedido do problema, ou seja, a divisão de Z4 por I. Então, aqui está a exposição do Z4, o Z elevado a 4, melhor dizendo, sobre o I. Senhores, divisão de complexo, só para dar uma lembradinha, se eles temos o complexo Z1 e o complexo Z2 na forma algébrica, como você divide os dois? Divisão dos módulos, no caso aqui o R1 pelo R2, que multiplica o cosseno da diferença dos argumentos mais I vezes o seno da diferença dos argumentos. Senhores, é o nosso caso. Vamos ficando aqui com I a 4 dividido por I por 1, é a divisão dos nossos dois módulos, dá 1. Cosseno de quem? Diferença 4π menos π sobre 2, mais I vezes seno de 4 alfa, menos π sobre 2. Senhores, podemos dizer então que o Z4 sobre o I, ficamos a depender de 4 cosseno de 4, cosseno de 4 alfa menos π sobre 2, mais I vezes seno de 4 alfa menos π sobre 2. Senhores, o que interessa ao problema, nós temos aqui a condição do final, é que esse complexo seja um número real. Senhores, para dar uma lembradinha, se temos um complexo Z igual a A mais BI, na condição de ser um número real, necessariamente a sua parte imaginária, ou seja, o B tem que ser 0. Ou seja, no nosso caso, o B é seno de 4 alfa menos π sobre 2. Necessariamente ele tem que ser igual a 0. Então, senhores, aqui arrumamos uma equação trigonométrica de seno de 4 alfa menos π sobre 2 igual a seno de k vezes π, que
que é a condição do zero. E aí então, senhores, podemos dizer 4α menos π sobre 2 igual a kπ. Isolando, senhores, aqui a condição de alfa, ficamos na condição de π sobre 8 mais kπ sobre 4. Senhores, a condição de k inteiro, 0, 1, 2, 3, etc., atribuídos aqui a essa expressão, ficamos a depender desses valores. Como o alfa é um valor, condição de existência do alfa é de π sobre 4 a π sobre 2, então necessariamente entre os átomos a serem determinados na primeira volta é o 3π sobre 8, senhores, e no caso a opção correta é a C. Senhores, é uma questão razoavelmente complicada. Bom, a 24, em uma PA crescente, ou progressão aritmética crescente, o segundo, o quarto e o nono termo e o nono termos nessa ordem formam uma PG de 3 termos. Se o quarto termo da PA é 10, então a razão da PG é o que interessa. Senhores, vamos arquitetar o seguinte: nós temos aqui a condição dos dados do problema, PA crescente, razão positiva, o índice 4 é 10. Senhores, a nossa PG, dentre esses da PA, o índice 2, o índice 4 e o índice 6 e o índice 9 estão ou formam PG. Senhores, só para dar aqui uma melhoradinha, vamos colocar, no caso, o índice 2 e o índice 9 em função do quarto termo que eu tem. Na termo geral da PA, podemos fazer assim: a índice 4 é igual a índice 2 mais 4 menos 2 vezes R. E o índice 9 podemos usá-lo em relação ao índice 4, sendo o índice 4 mais 9 menos 5 vezes R. Senhores, daqui podemos então tirar que o índice 2 equivale ao índice 4, que é 10 menos 2R, e por sua vez o índice 9 é igual a quem? A 10 mais 5R. Senhores, podemos então escrever a nossa PG assim sendo: 10 menos 2R, 10 e 10 mais 5R. No termo médio da PG, temos uma propriedade que cita: o termo médio de uma PG ele é média geométrica dos seus extremos, ou seja, o índice 4 ao quadrado equivale ao índice 2 vezes o índice 9. Senhores, usando essa propriedade nos três termos da PG, e dando aqui uma arrumadinha, ficamos então a depender dessa equação de segundo grau incompleta, em que o R é 0 ou 3. O 0 não vai satisfazer devido à condição, né, senhores? Se a razão da PG é crescente, necessariamente ele cai fora, ficamos então apenas com o R valendo 3. E substituído aqui nos termos da nossa PG generalizada, ficamos a depender de 4, 10 e 25. A razão é o que interessa, razão de uma PG, a partir do segundo termo, qualquer termo dividido pelo antecessor. No nosso caso é 2,5, opção correta, 2 inteiros e 5 décimos. Então, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.